Alguém já parou para pensar no que realmente move um herói? É só coragem? Destino? Ou será que é algo que a ciência consegue explicar? Hoje a gente vai mergulhar na mente de Enéas, o famoso herói troiano, mas não usando poesia antiga. Vamos usar as ferramentas da psicologia moderna para descobrir o que de verdade impulsionou a jornada épica dele. E a grande pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa. Afinal, Enéas era o dono das próprias escolhas ou ele era só uma peça num tabuleiro dos deuses movido por forças que ele nem entendia direito? Para encontrar essa resposta, a gente vai deixar a mitologia um pouquinho de lado e pegar pesado nos princípios da análise do comportamento. É uma mistura bem legal do antigo com o moderno. Então, vamos começar essa investigação. Ok, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, a gente define o dilema: herói ou fantoche? Depois, vamos ver como as profecias funcionavam como um tipo de GPS divino. Daí, a gente investiga as recompensas e punições que mantinham ele na linha, o que a famosa piedade dele significava na prática, e, no final, a gente dá o nosso veredito. Era destino ou tudo foi projetado? Bom, vamos começar com um resumo rápido. Enéas era um príncipe de Troia, certo? Quando a cidade dele foi para o chão, destruída pelos gregos, ele conseguiu escapar por um triz, carregando o próprio pai nas costas. Mas a jornada dele estava só começando. Os deuses deram uma missão gigantesca para ele: cruzar o Mediterrâneo, enfrentar todo tipo de perigo para fundar uma nova civilização na Itália, que um dia viraria Roma. Uma tarefa, assim, quase impossível, cheia de dor, sacrifício e sempre aquela dúvida: será que ele estava mesmo no controle? Então, como é que um herói se vira num mundo sem mapa? No caso do Enéas, ele tinha um guia, as constantes profecias e mensagens dos deuses. Mas, se a gente olhar por um ângulo da psicologia, o que eram de fato essas mensagens divinas? Como que elas moldaram o comportamento dele? Pensa só, a aparição da falecida esposa dele, a Creusa, não é só um momento de tristeza, é uma instrução clara. A profecia dela funciona como um farol, um sinal que diz para Enéas: olha, o caminho é difícil pra caramba, mas cada passo que você dá na direção certa te deixa mais perto de uma recompensa gigante. Ela basicamente transforma a incerteza num objetivo. E na ciência do comportamento, esse tipo de sinal tem até nome. É um estímulo discriminativo. Parece um nome complicado, eu sei, mas é algo que a gente vê todo santo dia. O som de notificação do celular, por exemplo. Ele não te força a pegar o aparelho, mas ele sinaliza que tem uma mensagem, uma pequena recompensa ali te esperando. Para Enéas, as profecias eram exatamente isso, a notificação divina de que ele estava no caminho certo para a recompensa final. E essa analogia do GPS é simplesmente perfeita. Tenta imaginar o Enéas no navio, no meio daquele mar de incertezas. Cada profecia, cada sonho era como a vozinha do GPS divino vindo lá do Olimpo, sabe? Recalculando: evite a Ilha das Arpias ou em 200 milhas náuticas vire à direita. De repente, o caos vira um mapa bem claro. Então, o ambiente do Enéas era quase como um sistema de trânsito divino. A Itália, as visões da glória de Roma, tudo isso era sinal verde, gritando: vá em frente, a recompensa está aqui. Já lugares como a Troia, em ruínas, ou até o conforto do amor dele em Cartago, viraram sinais vermelhos, avisos bem claros de que para ali significava o fim da missão. Certo, então Enéas tinha um mapa. Mas só ter um mapa não quer dizer que a viagem vai ser fácil, né? O que de fato fez ele continuar, mesmo quando tudo parecia perdido? A resposta está numa das forças mais poderosas que existem para moldar o comportamento: a combinação de uma promessa gigante e uma ameaça terrível. É a clássica história da cenoura e do bastão, só que numa escala épica. A cenoura não era qualquer coisinha, era a glória imortal de fundar Roma, o futuro centro do mundo. E o bastão não era um empurrãozinho, era a fúria dos deuses, a aniquilação total. Ele estava sendo puxado para a glória e, ao mesmo tempo, empurrado para longe do desastre. Esse tal bastão é o que os psicólogos chamam de controle aversivo e é um motivador absurdamente poderoso. Pensem como alguém corre para pegar um guarda-chuva quando vê o céu ficando preto. A pessoa não está correndo para ganhar um prêmio, mas sim para evitar ficar ensopada. Agora imagina que a chuva é a fúria de Júpiter. Dá para dizer que boa parte da jornada do Enéas foi definida por essa necessidade de fugir da tempestade. E a gente vê isso acontecendo de duas formas bem claras na saga dele. Primeiro, a fuga. Quando ele sai correndo de Troia em chamas, ele está escapando de um perigo real, imediato. É puro instinto de sobrevivência. Mas depois tem uma coisa mais sutil, a esquiva.
Quando ele deixa Dido, a mulher que ele ama, ele não está fugindo de chamas de verdade, mas da sombra de um perigo futuro, a ira prometida de Júpiter. Ele age para evitar uma punição que ainda nem chegou. E isso nos leva a uma das características mais famosas do Enéas, a pietas, ou piedade. Quase sempre a gente traduz como devoção ou dever. Mas se a gente olhar para isso como cientistas do comportamento, vamos ver que não é só uma virtude. É a estratégia de sobrevivência mais inteligente dele. Para o Enéas, ser piedoso não era só rezar, era seguir as regras dos deuses à risca. E por quê? Porque numa missão em que um único erro podia significar a morte dele e o fracasso de uma nação inteira, aprender na base da tentativa e erro simplesmente não era uma opção. A piedade dele era, na verdade, um manual de instruções divino que dava o caminho mais seguro e eficiente para o sucesso. Esse atalho é o que a gente chama de comportamento governado por regras. É a mesma razão pela qual a gente segue uma receita para fazer um bolo, em vez de sair misturando ingredientes de qualquer jeito. A receita, a regra, nos ajuda a chegar no resultado desejado, o bolo gostoso, sem passar por um desastre na cozinha. Enéas estava basicamente seguindo a receita divina para construir Roma. E o livro, a Eneida, está cheio desses momentos. Quando a mãe dele, Vênus, fala "fuja", ele foge, mesmo que isso signifique abandonar uma morte gloriosa na batalha. Quando Mercúrio diz Esparta, ele deixa para trás o amor da vida dele em Cartago. Ele até vai para o inferno e volta só para pegar mais instruções do pai. Cada sacrifício pessoal, cada ato de obediência é um exemplo perfeito dele seguindo o manual e não o próprio coração. Certo, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente já tem os sinais que guiaram ele, as motivações que o empurraram e as regras que ele seguiu. Se o comportamento do Enéas pode ser explicado por tudo isso, o que sobra para a ideia de destino? Será que o destino é só um plano bem projetado? Para os romanos, o fatum, ou destino, era a força máxima do universo. Uma linha do tempo escrita em pedra que nem Júpiter, o rei dos deuses, podia mudar. Era inevitável, absoluto. Mas a nossa análise permite fazer uma pergunta um pouco ousada. E se essa força inescapável pudesse ser vista não como mágica, mas como um sistema? O conceito que é paralelo a isso na ciência do comportamento é o determinismo ambiental. Ele sugere que as nossas ações não saem do nada. Pensa num rio correndo para o mar. O caminho do rio é determinado pela gravidade, pelo formato da terra, pelas rochas no leito. Do mesmo jeito, o nosso comportamento é moldado pela nossa biologia, pela nossa história de vida e, principalmente, pelo ambiente à nossa volta. E essa tabela aqui resume a nossa tradução de forma perfeita. Olha só como os conceitos se encaixam direitinho. O que o mito chama de profecia, a gente chama de estímulo discriminativo. Onde eles viam piedade, a gente vê comportamento governado por regras. E o grandioso destino deles, o fatum, se revela como o determinismo ambiental, o sistema de influências divinas que tornava o caminho de Enéas praticamente inevitável. Então, chegamos ao veredito, herói ou fantoche? A resposta, claro, não é simples. Ele não era um fantoche sem cérebro, mas sim um herói cuja força, resiliência e determinação foram todas forjadas por um ambiente cuidadosamente projetado. As escolhas dele foram tão moldadas por um sistema de recompensas e punições tão poderoso que o caminho dele se tornou, de fato, inevitável. E sabe, longe de diminuir o heroísmo do Enéas, essa visão o torna ainda mais humano. Ela mostra que a grandeza dele não veio de uma força de vontade mágica, mas da capacidade de aguentar firme dentro de um sistema incrivelmente desafiador. E isso nos dá uma lente muito poderosa para entender as forças complexas que moldam não só os heróis dos mitos, mas cada um de nós, todos os dias. O que nos leva a uma última pergunta, para ficar na cabeça. Se o destino de Enéas foi, na verdade, um ambiente perfeitamente projetado pelos deuses, então vale a pena a gente olhar para o nosso próprio ambiente. Quais são os sinais que a gente segue? Quais regras governam as nossas ações? E quais recompensas e punições estão, em silêncio, neste exato momento, moldando o nosso próprio destino?